aqui connosco. E seguimos em frente para a rubrica Enfermeiro ao Domicílio. Hoje o tema é cuidados ao doente dependente nas atividades da vida diária. Vamos ver. Um adulto que, em função de doença, perde o controlo das suas funções fisiológicas tem de usar fralda, comumente denominada como fralda geriátrica. Sr. Enfermeiro Pedro Melo, neste contexto em que um doente que tem a atividade diária de eliminação intestinal e vesical comprometida, qual é o papel do enfermeiro? Boa tarde, Carla, e às pessoas que nos acompanham lá em casa. De facto, sim, o enfermeiro é aquele profissional que é responsável por ajudar as pessoas a gerir também as suas atividades de vida diárias. E a eliminação vesical, que é a excreção da urina, ou intestinal, é uma atividade de vida diária. E nesse contexto, seja qual for a alteração que exista nesse nível, deve ser sempre solicitada uma avaliação pelo enfermeiro, especialmente o enfermeiro de família. O enfermeiro de família, neste contexto, irá avaliar juntamente com esta família específica quais as orientações que deverá dar para ter alguns cuidados que evitem algumas complicações, nomeadamente infecções, que são muito comuns em relação à eliminação, principalmente vesical, as infecções urinárias, e pequenos cuidados podem prevenir complicações sérias neste nível. Portanto, é um enfermeiro que vai orientar os cuidadores e que vai também supervisionar os cuidados. E vamos então exemplificar uma muda da fralda. Uma fralda, exatamente. Normalmente é uma situação que as pessoas sentem alguma dificuldade porque exige alguns procedimentos de posicionamento e os cuidados de higiene feitos de forma correta. Iniciando aqui a demonstração, temos aqui um doente simulado, mas de facto a maior parte das pessoas que têm problemas de eliminação normalmente estão com dificuldades também noutros níveis, nomeadamente a mobilização, e encontram-se em leitos, em camas, como o nosso doente aqui exemplificado. Neste contexto, temos que explicar às pessoas lá em casa que tenham pessoas com este tipo de dependência que devem posicionar a cama, se for articulada, a um nível que seja confortável para que consigam fazer os procedimentos de forma correta e sem lesionar também, principalmente, a coluna vertebral. Neste contexto, então, temos uma utente que vamos então pedir, e sempre pedindo o consentimento, porque é uma zona íntima. Obviamente, quando estamos a falar de pessoas da família, é muito mais fácil gerir este processo. No entanto, nem sempre os cuidadores são pessoas de família, e, portanto, tem-se também ensinar as pessoas que é preciso ter algum tipo de cuidado na forma como se comunica com uma pessoa neste nível. Neste contexto, eu vou pedir aqui a autorização à nossa doente para chegar o lençol para trás e queria, entretanto, ir explicando às pessoas que mesmo num adulto, numa criança é mais fácil de perceber isso, mas mesmo num adulto não se deve deixar uma fralda suja durante muito tempo, mesmo que seja só úmida, com urina, porque de facto a pele depois começa a ganhar algumas complicações, nomeadamente rubores, que depois dão também dor, e portanto logo que se tenha a fralda suja, se possível deve-se trocar com alguma frequência. Habitualmente as pessoas poderão não o fazer tão frequentemente, porque terão algumas dificuldades económicas que as impedem depois de comprar fraldas com tanta frequência. No entanto, enquanto faço aqui o procedimento, queria explicar às pessoas lá em casa que, se falarem com o seu enfermeiro de família, terão todo o apoio e, eventualmente, alguns apoios que poderão ter para ter este tipo de ajudas, também de fraldas. Portanto, temos aqui a nossa utente um bocadinho exposta. No entanto, no contexto domiciliário não teremos, obviamente, uma situação de exposição tão grande. O que queria explicar então é que temos a utente com uma fralda e vamos então, primeiro que tudo, abrir a fralda suja em ambos os lados e avaliar, sem descobrir logo a doente, que tipo de sujidade é que ela apresenta. Se é só urinária, se é também intestinal. Pronto, ok. Neste contexto, devemos usar sempre, e é importante ensinar as pessoas, que devem ter em casa luvas descartáveis. Nunca se deve fazer nenhum tipo de procedimento destes sem a utilização de luvas e, obviamente, lavando muito bem as mãos previamente, tal como foi explicado já numa das rúbricas do programa, a técnica de lavagem das mãos, que, se as pessoas ouviram, irão compreender como se faz. Claro, sim. Então, neste contexto, vamos imaginar que eu já lavei as minhas mãos e vamos então agora pedir à nossa utente o favor de colaborar connosco, se for possível, senão teremos que ser nós a fazer o procedimento. Portanto, neste caso, poderíamos ter uma bacia com água
ou, eventualmente, toalhitas úmidas para conseguir fazer a higiene adequada. Pronto. Supondo que esta utente, então, só teria urinado, por exemplo, temos que ter alguns cuidados, nomeadamente na forma como a limpamos. Se for uma senhora, se for uma utente de sexo feminino, devemos sempre fazer a limpeza da frente para trás. Portanto, isto qualquer pessoa, qualquer mulher deve ter este cuidado ao fazer a sua higiene íntima, porque, caso contrário, se for de trás para a frente, está a arrastar micróbios que depois podem potenciar infecções urinárias. Portanto, neste caso, tentando fazer o mínimo de movimentos possível, vamos limpar a nossa utente e podemos dobrar a fralda de forma a que ela fique por baixo e não suje mais a utente. No caso da nossa utente, temos um bocadinho mais de dificuldade. Se for uma pessoa real, é mais fácil de o fazer, mas podemos pegar no braço da nossa utente, explicando-lhe que a vamos mobilizar ligeiramente para o nosso lado, para que ela não tenha medo, até porque habitualmente, se for uma pessoa idosa, habitualmente tem muito medo de cair, e as quedas são uma coisa que assusta muitas pessoas. E vamos pedir-lhe o favor de colaborar connosco, dentro do possível, para que a possamos mobilizar para um dos lados. E, neste contexto, como devem verificar, a fralda fica nesta posição e devemos ter sempre material à mão, de forma a continuar a fazer a higiene da pessoa. Portanto, neste caso, iríamos limpar e iríamos retirar, eventualmente, esta fralda. É importante que as pessoas tenham sempre um resguardo, como o que vem aqui, ou resguardos específicos para estas situações, mas pode ser um lençol, porque além de facilitar a mobilização, como depois vou explicar a seguir, também impede que se sujem os lençóis da cama, eventualmente se ocorrer algum incidente durante o processo de mudança da fralda. Neste caso, se tivermos assegurado que a utente está adequadamente limpa, podemos fazer este movimento e voltar a pôr a utente confortável e pedimos ao utente depois, se for possível ter ajuda, podemos ter outra pessoa do outro lado, senão teremos que nos deslocar ao outro lado. E eu agora não o vou fazer de forma a não ficar à frente do utente, mas seria para fazer este movimento inverso. Pronto, e iríamos retirar esta fralda. Eventualmente, se estivermos no contexto do domicílio, esta fralda então seria logo excluída e podemos aproveitar para avaliar se a pele se encontra com integridade, se não há nenhuma lesão, se não ficou ruborizada e, caso haja algum tipo de rubor, podemos utilizar uma pomada protetora, que deve perguntar ao seu enfermeiro qual a mais adequada e, habitualmente, as pessoas têm tendência a colocar pomadas sempre que mudam as fraldas. Não o devem fazer porque habitualmente as pomadas que se utilizam são protetoras, mas podem também fazer com que a pele não respire adequadamente. E nesse contexto só deve mesmo aplicar pomada, ou se houver já algum rubor, ou então a limpeza e a lavagem com água e um gel de banho neutro é suficiente. Portanto, neste caso ela não tem nenhuma lesão, portanto não vamos aplicar a pomada e vamos então colocar a fralda nova. Devo dizer-vos que esta é das situações que faz com que o utente se sinta mais confortável. É muito desconfortável para uma pessoa que está acamada, eventualmente, ter uma fralda suja. Não é difícil de imaginar. Portanto, neste contexto agora, eu vou fazer ao contrário para as pessoas perceberem melhor. Iríamos abrir a nossa fralda e iríamos pedir novamente ao nosso utente que se voltasse para nós e iríamos colocar a fralda nesta posição, de forma a que depois fique logo na posição correta para ser o mais confortável possível para o nosso utente. E vamos deixar o utente cair ligeiramente e de forma mais confortável possível. E a fralda então vai ser colocada de forma a que haja espaço suficiente para fechar ambos os lados sem que lesione e que o utente se sinta desconfortável. Pronto. E fica o nosso utente confortável. E este processo pode ser feito, como eu disse, com ajuda e, de facto, se a família tiver algum tipo de dificuldade, até porque, como perceberam, isto exige algum tipo de procedimentos que vão ter a oportunidade depois de ver como é que se posiciona adequadamente um utente numa outra rúbrica, poderão pedir apoio também ao enfermeiro de família no sentido de ajudar ou então solicitar alguém que ajude a família de forma mais formal. Sim. Se o doente tiver sonda vesical, os cuidados são diferentes? Sim, com uma sonda vesical teremos que ter alguns cuidados adicionais que, entretanto, vou passar a explicar. Já aqui temos colocada, então, a sonda vesical para demonstrarmos quais os cuidados que se devem ter com este doente, neste caso. Quais são? Portanto, queria começar por dizer que uma sonda vesical deve colocar-se em último caso,
Portanto, se pudermos ter condições para ir mudando a fralda ao nosso utente, diminuímos muito o risco de infecção. Portanto, uma sonda vesical é um tubo que se coloca diretamente para a bexiga, no sentido de drenar a urina. Nesse sentido, os cuidados que eu vou agora explicar são muito simples. A mudança da fralda será feita da forma como expliquei há pouco. No entanto, como devem reparar, a sonda vesical, entretanto, tem uma ligação a um saco para onde a urina é drenada. Habitualmente, este saco, como veem o que temos aqui colocado, tem uma torneira. Isso significa, então, que os familiares, os cuidadores, deverão ter o cuidado de ir drenando a urina que está no saco diariamente, e cada saco pode durar, em média, uma semana, se houverem os cuidados de higiene adequados com a nossa utente. De semana a semana, então, devem trocar-se os sacos de forma a manipular o mínimo possível a sonda. Portanto, queria explicar aos espectadores que a sonda só deve ser mesmo manipulada pelos profissionais de saúde, especificamente os enfermeiros. E são eles os profissionais que melhor decidem quando ou não colocar uma sonda vesical. Portanto, eu sei que facilita muito aos cuidadores ter alguém com uma sonda, porque não fica com a fralda úmida. No entanto, para o utente, além de ser mais desconfortável, aumenta o risco de infecção. Os cuidados então a ter são exatamente os mesmos durante o processo de higiene, e ter o cuidado então de não manipular muito esta zona aqui de inserção do saco com a sonda, e quando se for trocar o saco, aquilo que tem que se fazer, e vou explicar em um segundo, será então colocar um saco novo e fazer este processo, obviamente sempre com luvas, com as mãos lavadas, de forma a que o saco depois antigo seja rejeitado e o saco novo colocado no local específico. Nesse sentido, não haverá riscos de infecção, o utente ficará confortável e far-se-á então os cuidados de higiene e a mudança da fralda se houver eliminação intestinal, entretanto, que tenha ocorrido. E são os cuidados fundamentais com a sonda vesical. E, entretanto, obviamente, neste aspecto da eliminação, muito importante é a comunicação e a forma como o utente se sente confortável, porque, como devem compreender, é uma zona muito íntima, é um aspecto muito íntimo do ser humano e que exige alguma comunicação mais adaptada. Mas peça ajuda ao seu enfermeiro de família, que com certeza irá ajudá-lo da melhor forma. Muito bem, Sr. Enfermeiro Pedro Melo, muito obrigada pela sua demonstração. Farão então aqui os cuidados que se devem ter com o utente dependente na sua atividade de vida diária, na eliminação intestinal e vesical. Foi a rubrica Enfermeiro ao Domicílio e é agora a altura de fazermos aqui uma curta